Você já fez aquele pão caseiro lindo, cheiroso, que saiu perfeito do forno, e no dia seguinte ele já estava duro que nem pedra? Ou então fez um bolo maravilhoso no fim de semana, e na terça-feira ele já estava ressecado, esfarelando, impossível de comer? Pois é, meu amigo, minha amiga, isso não é problema da receita, isso é problema de armazenamento. E hoje eu vou resolver essa questão de uma vez por todas na sua vida. Fica comigo até o final. Vou te ensinar exatamente como guardar pães e bolos da forma correta para eles durarem muito mais tempo. Mantendo a textura, o sabor e a macia. Vou te mostrar o que funciona e o que não funciona, porque tem muito mito por aí que a gente segue sem questionar e acaba estragando nossas receitas. Vamos começar pelo pão, que é onde a maioria das pessoas erra. O pão é um alimento vivo de certa forma. Ele tem amido, tem umidade, e esses dois elementos estão em constante transformação. Quando o pão sai do forno, ele está no auge. Casca crocante, miolo macio, aroma incrível. Apetidole, o relógio começa a correr contra ele. A umidade vai escapando, o amido vai cristalizando, e é assim que o pão endurece. Primeira regra de ouro: nunca guarde o pão ainda quente. Esse é um erro clássico. Você tira o pão do forno, tá com aquele cheiro maravilhoso, e já quer proteger logo, guardar no saco, tampar. Mas quando você faz isso, o vapor que ainda está saindo do pão fica preso dentro da embalagem. Esse vapor se condensa, vira água, e o pão fica úmido por fora e murcho. Em poucas horas ele já está com aquela textura horrível, borrachuda. Então, espera o pão esfriar completamente. Pode levar 1 hora, às vezes até 2, dependendo do tamanho. Eu sei que dá ansiedade, mas vale a pena esperar. DPA do frio. Aí sim você guarda. E aqui vem a segunda pergunta mais comum: onde guardar? Seco plástico, pote, porta-pão, geladeira? Vamos por parte. O melhor lugar para guardar pão em curto prazo é em temperatura ambiente, dentro de um saco plástico ou um pote fechado. Você coloca o pão no saco, tira o máximo de ar possível e fecha bem. O saco vai reter a umidade natural do pão e impedir que ele resseque rápido. Guarda no lugar fresco, longe do fogão, longe de janela com sol, longe de qualquer fonte de calor. Mas e a geladeira? Essa é a hora de derrubar um mito enorme. Muita gente acha que colocar o pão na geladeira faz ele durar mais. Faz sentido, né? A geladeira conserva alimentos. Só que, com pão, é diferente. O frio da geladeira acelera um processo chamado retrogradação do amido. Basicamente, as moléculas de amido que estavam macias e soltas voltam a se organizar em estruturas duras e cristalinas. Resultado: o pão endurece muito mais rápido na geladeira. Então a regra é: geladeira não é lugar de pão. Se você não vai consumir o pão em 2 ou 3 dias, a solução correta é congelar, não refrigerar. Congelar pão é simples e funciona muito bem. O segredo é congelar o pão ainda fresco, de preferência no mesmo dia em que você fez ou comprou. Se você esperar o pão já tá meio passado para congelar, ele vai sair do congelador meio passado também. Congelamento não faz milagre. Se o pão for grande, tipo um pão caseiro inteiro, o ideal é cortar em fatias antes de congelar. Assim você descongela só a quantidade que vai consumir, sem precisar tirar o pão inteiro do congelador toda vez. Embrulhe as fatias em papel filme bem apertado. Depois coloca dentro de um saco para congelamento. Tira todo o ar e fecha. Pão congelado assim dura até 3 meses, mantendo ótima qualidade. Na hora de descongelar, você tem 2 opções. A primeira é tirar do congelador e deixar em temperatura ambiente por algumas horas. Ele vai descongelando devagar e fica pronto para consumir. A segunda opção, que eu prefiro, é levar direto ao forno. Tira do congelador, borrifa um pouquinho de água na superfície e coloca no forno pré-aquecido a 150 graus, por uns 10 a 15 minutos. O pão sai quentinho, com a casca crocante, parecendo que acabou de ser feito. Agora, um truque que pouca gente conhece: a maçã. Isso mesmo, maçã. Se você guardar seu pão em um pote fechado, ou porta-pão, junto com meia maçã cortada, a maçã vai liberando umidade lentamente e ajuda a manter o pão macio por mais tempo. Funciona de verdade. Pod Tester. Talo de salsão faz o mesmo efeito.
mas a maçã é mais fácil de ter em casa. E se o pão amanheceu duro? Já era. Nem sempre. Se ele não estiver mofado, dá para reviver. Borrifa a água na superfície, pode ser com aqueles borrifadores de planta mesmo, e leva ao forno a 180 graus por 5 a 8 minutos. A água vai criar vapor, que reidrata o pão, e o calor devolve a crocância. Ele não vai ficar idêntico ao pão fresco, mas vai ficar muito bom. Totalmente comestível. Ótimo para comer com manteiga. Agora vamos falar de bolo, que é um capítulo à parte. Bolo é mais delicado que pão, porque normalmente tem mais gordura, mais açúcar e muitas vezes tem recheio e cobertura que complicam o armazenamento. Vamos separar em categorias. Bolo simples, aquele sem recheio e sem cobertura, e bolo montado, com recheio e cobertura. Bolo simples é o mais fácil de guardar. Espera ele esfriar completamente na forma antes de desenformar. Bolo quente é extremamente frágil. Se você tentar tirar da forma cedo demais, ele quebra, desmorona, fica todo despedaçado. Deixa ele esfriar na forma por pelo menos 1 hora. Depois passa uma faca nas bordas para soltar e desenforma com cuidado. Depois do frio, você tem 2 opções. Se tiver um pote hermético grande o suficiente, coloca o bolo dentro e fecha. Se não tiver, embrulha o bolo inteiro em papel filme bem apertado, sem deixar nenhuma parte exposta. O filme plástico vai impedir que o ar resseque o bolo. Guarda em local fresco e seco. Bolo simples em temperatura ambiente dura tranquilamente de 3 a 5 dias. Alguns bolos mais úmidos, como bolo de cenoura e bolo de laranja, duram até 1 semana. Agora, bolo com recheio e cobertura muda tudo. Se o recheio tiver creme, chantilly, cream cheese, leite condensado ou qualquer coisa que estraga fácil, em temperatura ambiente, o bolo precisa ir para a geladeira. Não tem negociação aqui. É questão de segurança alimentar. O problema é que a geladeira resseca o bolo. Então, o segredo é proteger bem. Se o bolo está numa boleira com tampa, ótimo. Se não tem boleira, improvisa assim. Espeta alguns palitos de dente no topo do bolo, em vários pontos, e depois cobre com papel filme apoiando nos palitos. Os palitos impedem que o filme encoste na cobertura e estrague a decoração. Bolo recheado na geladeira dura de 3 a 5 dias, dependendo do tipo de recheio. Bolos com chantilly ou creme de leite fresco devem ser consumidos mais rápido, em 2 a 3 dias no máximo. Na hora de servir, tira o bolo da geladeira uns 30 minutos antes. Bolo gelado demais tem textura estranha, parece mais duro do que é. Deixa ele voltar um pouco para a temperatura ambiente e aí sim serve. A diferença é grande. E dá para congelar bolo? Dá sim, mas com ressalvas. Bolo simples congela muito bem. Você embrulha em papel filme, depois em papel alumínio, coloca em saco para congelamento e pronto. Dura até 3 meses no congelador. Parar de escandeler, tira do congelador ainda embalado e deixa em temperatura ambiente por 2 a 3 horas. Bolos com cobertura de buttercream ou ganache também podem ser congelados, mas precisa de um passo extra. Primeiro você leva o bolo descoberto ao congelador por 1 hora, só para a cobertura firmar e endurecer. Depois que ela estiver firme, aí você embrulha com cuidado, para não amassar nada. Agora, bolo com chantilly não congela bem. O chantilly separa quando descongela, fica aguado, feio, com textura ruim. Se você quer preparar bolo com antecedência e congelar, monte as camadas sem recheio, congele elas separadamente e monte o bolo com o chantilly, só depois. Uma dica para quem faz bolo em quantidade, tipo para vender ou para festa: congele as fatias individualmente. Embrulha cada fatia em papel filme, coloca todas em um pote grande e congela. Assim você pode tirar fatia por fatia, conforme precisar. E se o bolo ressecou, tem salvação. Muitas vezes sim. O truque é a calda. Faz uma calda simples, só açúcar e água, em partes iguais. Ferve até dissolver. Deixa esfriar um pouco e pincela nas camadas do bolo antes de rechear. A calda devolve umidade e ainda adiciona um toque de doçura. Bolos de padaria e confeitaria usam essa técnica sempre. Agora você sabe o segredo. Outra coisa importante:
Nunca guarde pão e bolo no mesmo recipiente. Parece besteira, mas o pão pode absorver a umidade do bolo, ou o bolo pode absorver o cheiro do pão, e os dois ficam comprometidos, cada um no seu canto. E sobre aqueles sacos de papel que vêm da padaria, eles são ótimos para transporte, mas péssimos para armazenamento. Chegou em casa, tira do saco de papel e transfere para saco plástico ou pote. Resumindo tudo aqui, para ficar fácil de lembrar. Pão em temperatura ambiente dura 2 a 3 dias. Na geladeira endurece mais rápido, então evite. E no congelador dura até 3 meses. Bolo simples em temperatura ambiente dura 3 a 5 dias. Bolo recheado vai para a geladeira e dura 3 a 5 dias também. E no congelador bolo simples dura até 3 meses. Sempre espere esfriar antes de guardar. Sempre proteja bem do ar. E use os truques da maçã e da calda quando precisar. Agora me conta nos comentários, qual desses erros você estava cometendo sem saber? E se você tem algum truque diferente que funciona na sua casa, compartilha com a gente, que eu adoro aprender com vocês. Se esse vídeo te ajudou, deixa aquele like para fortalecer o canal. Se inscreve, se ainda não é inscrito, e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Pão macio, bolo fresquinho e aquele gostinho de acabou de sair do forno, durando muito mais tempo na sua casa, como só o Caldeirão de Gostosuras ensina. O Caldeirão de Gostosuras agradece sua presença e te espera no próximo vídeo com mais uma delícia.